Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao resumo da semana de Meu Caminho é Te Amar, de 4 a 8 de novembro. Isabela descobre que é adotada. Ex-marido de Úrsula aparece para perturbá-la. Memo confirma que Isabela é sua filha. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Um final de semana abençoado para todos. Fausto pega um ursinho de Isabela e diz a Daniela que caiu o ursinho dela. Daniela acha tudo muito estranho, mas não diz mais nada. Léo diz a Humberto que está arrumando tudo para o concerto daquela noite e irá cantar. Humberto diz que é bom ele se entreter cantando, mas isso dele ser famoso será difícil. Léo diz que parece que o pai não confia nele. Humberto diz que não o apoie, deseja o melhor para ele, mas não se esqueça de onde veio. Léo começa a cantar e dedica a música ao pai. João leva Gabi de volta para casa. Ele ouve a música e pergunta se está tendo algum evento. Gabi diz que não e que é seu tio Léo quem está cantando. Ela o chama para entrar, mas João diz que tem alguns compromissos no outro dia e promete que algum dia irá ali. Gabi e João se beijam de novo. Ela o agradece pelo beijo, por tê-la levado e por ser como é. Humberto se emociona com a música que o filho dedica a ele. Gabi conta a Lupe que Sebastian contou para ela sobre o que aconteceu com os dois. Ela mostra à irmã o dinheiro por elas terem trabalhado na festa. Lupe diz que Sebastian fez ela passar vergonha frente a todos e não quer aceitar o dinheiro. Gabi diz que foi muito bonito o que Sebastian fez e que é um príncipe capaz de fazer loucuras por ela. Lupe acaba aceitando o dinheiro. Daniela diz a Fausto que amanhã irá para a serra e vai levar a Isabela junto. Ela tenta beijar o marido, mas ele se esquiva, dizendo que está muito calor. Daniela fica decepcionada. Diz que só queria o abraçar e dar um beijo de boa noite. Fausto se vira e quer beijá-la, mas ela diz que agora é ela quem está cansada. Memo pede que Úrsula não fique com raiva do trabalho dele com a senhora Daniela. Úrsula diz que essa senhora dá na mesma para ela e que quer ir dormir. Úrsula está indo para casa quando seu marido aparece. Ele pergunta se ela não vai dar um beijo em seu marido. Úrsula fica chocada e coloca dentro de casa. César, marido de Úrsula, vê a foto de Úrsula e Memo na fotografia e tira sarro. Ele diz que nunca mais viu ela sorrindo depois do casamento deles. Úrsula diz que depois que se casaram, ele fez ela viver um inferno. César a agarra e diz que ela gostou daquele inferno e, além do mais, é um santo se comparar com ela. Ele pergunta se todos ali já sabem das manhas dela e das coisas horríveis que já fez. Úrsula pergunta o que ele quer. César responde: primeiro, eu quero os 30 mil que eu paguei para o seu tio Macário para saber onde você estava se escondendo. Úrsula fica chocada e César diz que o mau caratismo está no sangue. Úrsula diz que a única coisa que quer é uma vida honesta, mas César pergunta se é verdade que ela vai se casar com aquele homem. César diz que ela não pode se casar com ele, nem com ninguém, pois segue sendo sua mulher. Ele diz que está ficando em um hotel ali por perto e espera que ela leve seu dinheiro, ou então vai passar ali e assim conhece o tal Memo. Macário e Amparo fazem as pazes e vão para a cama. No dia seguinte, Memo diz a Léo que cada dia que passa sente que está carregando mais preocupações e dói não ser honesto com a Úrsula. Ele diz que antes de falar qualquer coisa precisa dar prova que Isabela é sua filha. Eugênio diz a Sebastian que ele tem 10 minutos para ficar pronto para ir com ele para a construtora. Sebastian não quer trabalhar e Eugênio ameaça cancelar os cartões dele se não for. Isabela diz a Memo que já está pronto para ir. Daniela chega ali, falando no telefone e esquece de dar bom dia para Memo. Memo ironiza a situação e Daniela se desculpa e lhe dá bom dia. Os três entram no caminhão para irem à serra na reunião com Cláudia e Jorge. Karen pede a Eugênio que nem se esforce com Sebastian, pois o pai sabe que ele é um caso perdido. Eugênio diz a Sebastian que já está farto dele pensar que merece tudo só por ser filho dele, e já é hora de ser responsável. Fausto se recorda quando seu pai o recriminou por trair Daniela e por comprar matéria-prima barata para a construtora. Rodolfo, o pai de Fausto, diz que ele era um descarado e estava roubando seu próprio pai. Fausto disse que havia anos trabalhando para ele e o tratando como um empregado. Rodolfo disse que se ele estava tão insatisfeito, então que saísse da empresa e fosse atrás de seu próprio futuro, pois é isso que um homem de verdade faz.
Ele demitiu o filho e disse que deveria agradecê-lo por não denunciá-lo por fraude e que não faria isso pela mãe dele. Essa foi a última conversa entre Fausto e seu pai antes dele falecer em um acidente aéreo. É revelado que Fausto armou uma cilada para que os pais morressem nesse acidente de avião. Eugênio diz a Sebastian que Rodolfo era duro com Fausto, mas pode olhar para ele e ver que se transformou em um homem decente e direito. Sebastian aceita trabalhar na construtora. Fausto pergunta a Eugênio por que ele não entrega logo sua herança. Eugênio diz que o que mais vale em um homem é sua palavra. Pede que ele não insista com isso e irá obedecer à última vontade de seu amigo Rodolfo. Antes de sair, Fausto pergunta a Eugênio como ele dorme, sabendo que Rodolfo morreu por culpa dele. Amparo diz a Úrsula que Macário prometeu que em alguns dias vai devolver o dinheiro que pegou dos estudos de Lupe. Macário ouve atrás da porta. Úrsula diz que Macário é seu tio, mas não sabe se ela fez bem em perdoá-lo e que pode contar com ela se quiser dar uma lição nele. Depois, a sós, Macário diz à sobrinha que ela é uma traidora e que ao invés de ajudá-lo, ela coloca mais fogo na lenha. Úrsula diz que ali o único traidor é ele e que por culpa dele, César a encontrou. Ela diz que o tio terá que ajudá-la para se desfazer de César, pois se ele arruinar seus planos por culpa dele, é Macário quem vai pagar caro. César chega ao restaurante de Amparo e diz que Úrsula quem o recomendou. Úrsula chega ali e Amparo pergunta se aquele senhor é amigo dela. César diz: "Diz para ela, Úrsula, o que nós somos, ou quer que eu diga?" Isabela se diverte na viagem para a serra, no caminhão. Macário diz a Amparo que César também é seu sobrinho. Amparo diz que ele nunca havia comentado sobre ele. Macário diz que César perdeu os pais quando ainda era criança. Fausto diz a Sebastian que mesmo morto, seu pai continua controlando sua vida. Úrsula exige que o tio dê o dinheiro de César. Macário diz que ainda vai conseguir o dinheiro. Úrsula pede 15 dias para César para conseguir a grana. Fausto mostra para Sebastian o terreno que ele e Eugênio querem comprar. Ele entra no restaurante de Amparo e acaba trompando em Úrsula. Fausto se apresenta para Amparo. Sebastian vê Lupe ali fora e fica surpreso. Lupe pergunta o que ele faz ali. Fausto diz a Amparo que é sócio de uma construtora e eles querem fazer uma proposta muito interessante por aquele lugar e pergunta se ela estaria disposta a vender. Sebastian diz a Lupe que não tinha ideia que iria encontrá-la ali, mas isso foi o máximo. Ele diz que começou a trabalhar na construtora de seu pai e que vieram ver aquele terreno. Amparo diz a Fausto que não vai vender seu terreno e não há dinheiro que pague todo o esforço de uma vida. Léo diz que aquele lugar tem um valor sentimental para eles. Macário fica interessado em ouvir a proposta de Fausto. Humberto diz que comprou aquele lugar com sua esposa e que pagaram até o final, e cada pedacinho dali se lembram dela. Fausto diz que vai deixar seu cartão, e se eles mudarem de ideia, podem entrar em contato. Lupe diz a Sebastian que sua mãe não vai vender aquele terreno nem por todo o ouro. Amparo dá o cartão de Fausto para Macário e manda ele jogar fora, porque ali não vão vender nada. Macário não joga o cartão fora e o guarda. Sebastian dá um beijo na bochecha de Lupe e vai embora com Fausto. Lupe conta à irmã que eles queriam comprar o terreno. Úrsula vai buscar o carro de Daniela na mecânica de seu amigo e pensa em mentir o valor para conseguir o dinheiro de César. Daniela conta a Memo que não nasceu na capital, e sim no interior. Memo se surpreende e diz que ela é bem avançada para quem é do interior. Memo brinca com Isabela e Daniela os observa. Sebastian diz a Karen e Eugênio que, pelo que entendeu, o pessoal não irá vender o terreno, e Fausto ficou calado durante todo o caminho. Karen diz que Fausto não suporta perder. Fausto manda um áudio para Daniela, perguntando se poderiam sair juntos para comer, e de verdade, se importa que tudo melhore entre eles. Karen ouve e fica com raiva. Isabela pergunta à mãe se quando voltarem a ir à serra podem levar o pai dela para brincar. Daniela diz que é claro que sim. Macário faz uma nova aposta na corrida de cavalos. César vê Úrsula levando a caminhonete de Daniela e pergunta se ela roubou. Úrsula diz que é de um cliente e César diz que o tio dela ainda não pagou seu dinheiro. César diz a Úrsula que se ela quiser se casar com Memo, deve se divorciar dele primeiro, mas isso não sairá barato para ela. O cavalo que Macário apostou não ganha a corrida e ele fica tenso.
Memo diz a Daniela que a Úrsula disse que hoje iria pegar a caminhonete dela. Vai levar em sua casa e pergunta se não quer passar lá para pegar. Isabela fica animada e diz que sim, que quer conhecer a casa dele. Daniela aceita e o agradece. Eles chegam lá e José e Isabela se conhecem. Memo e as crianças vão para dentro. Úrsula diz a Daniela que a caminhonete dela está impecável. Isabela e Amparo se conhecem. Léo e Humberto também veem a menina. Daniela pergunta a Úrsula quanto a deve. Úrsula mente o valor e aumenta o preço do serviço. Entusiasmado, Memo chama Daniela para conhecer sua família. Daniela entra no restaurante e conhece Amparo, Humberto e Léo. Amparo pergunta se Daniela quer uma cervejinha. Úrsula diz que ela só está ali para pegar sua caminhonete, mas já vai embora. Memo chama a atenção de Úrsula. Fausto recebe o resultado do teste de DNA. Léo repreende o irmão por ter levado a menina e a mãe dela na casa deles. Memo diz que Daniela veio pegar a caminhonete e pergunta se o irmão pegou o resultado do teste de DNA. Léo diz que sim e entrega para ele. Isabela vê as tatuagens de Úrsula e pergunta inocentemente se elas saem quando ela toma banho. Úrsula responde que não, que elas não saem nunca. Memo chora e diz a Léo que sim, que a Isabela é sua filha. Ele a olha com muita emoção e diz ao irmão que aquela bênção é sua filha. Fausto confirma que Isabela não é sua filha e fica com muita raiva. Ele diz que deu seu sobrenome, um lugar pensando que era dele, e chegou até amá-la. Ele diz a Aaron que acabou criando uma bastarda, que é filha de qualquer um por aí. Aaron diz que isso dá no mesmo, pois ele precisava de um filho para não perder a herança do pai. Fausto diz que as malditas cláusulas daquele testamento o deixa de mãos atadas e que Eugênio é quem administra sua fortuna. Aaron diz que ele está amarrado a uma mulher que nem ama e suporta e uma menina que nem sua é. Fausto diz que, igual a seu casamento com Daniela, aquela bastarda significa apenas um bom negócio e nada mais. Léo diz a Memo que aquela é uma boa notícia, mas questiona o que ele fará agora. Memo diz que não sabe, que precisa organizar seus pensamentos. Amparo chega ali, diz ao irmão que a patroa dele é muito simpática e a menininha é um encanto e lembra a Gabi quando era pequena. Lupe diz a Gabi que Sebastian sabia que aquele senhor queria comprar os terrenos da família e por isso ficou dando em cima dela. Gabi pede que a irmã relaxe e que Sebastian nem sabia que elas viviam ali. Ela diz a Lupe que ela está apaixonada pelo Sebastian e está derretida por ele. Lupe resiste, mas assume que sim, porém teme que ele só queira brincar com ela. Sebastian diz a João que tem certeza que Lupe está interessada por ele e que não há menina que resista. João diz que Lupe já deu um fora nele, mas Sebastian tem certeza que ficará com ela. Macário vai ao escritório de Fausto. Fausto apresenta a Karen e ela faz questão de dizer que Fausto trabalha sob suas ordens e questiona o que ele faz ali. Macário diz que está ali pois irá ajudá-los para que sua mulher venda o restaurante. Daniela diz a Amparo que a comida dela é muito boa. Memo não para de olhar para Isabela, encantado. Úrsula pergunta a Daniela se ela está satisfeita com o trabalho do seu Memo. Daniela diz que sim, e é um excelente assistente. Úrsula diz a Memo: como assim assistente? Você não só carregava as plantas? Memo diz que também ajuda no que pode. Daniela diz que tem muito trabalho, ficaria louca sem um assistente e o Memo já é indispensável. Memo a agradece e Úrsula diz que com ela acontece o mesmo, que ele é o amor de sua vida e indispensável. Úrsula o beija e Memo fica sem graça. Macário diz a Karen e Fausto que Amparo faz o que ele quer e pode convencê-la desde que eles cheguem a um acordo. Ele quer 10% das compras do terreno para convencer sua esposa a vender. Fausto acha uma boa ideia, mas Karen diz que quem decide é ela e ela achou uma porcentagem muito alta. Macário diz que deve convencer não só sua esposa, mas sim todos que vivem lá. Ele pede um adiantamento de 15 mil. Fausto diz que primeiro ele deve convencer a mulher dele e depois falam de dinheiro. Macário aceita e pede o silêncio deles pela proposta que fez. Gabi pede que Lupe não tenha medo de se apaixonar. Lupe diz que não é igual ela e não tem a mesma segurança. João diz a Sebastian que conhece ele. Sabe que depois que conseguir o que quer, ele irá dispensar Lupe e isso não é certo. Sebastian diz que ele tem um péssimo conceito dele e que pode tratar muito bem a Lupe. Gabi diz a Lupe que ela é muito bonita, inteligente e tem um coração enorme.
Ela estimula a irmã a se permitir amar por Sebastian. Daniela diz a Memo que gostou do restaurante. Memo diz que seus pais compraram quando sua mãe ainda vivia e se chama Cozinha da Martina em homenagem a ela. Daniela diz que é muito bonito saber que alguém ama tanto uma pessoa até mesmo depois da morte. Ela diz que é isso que quer deixar para Isabela, essas lições. Memo diz que é isso que os vale como família, e o que acontece com um mexe com o outro. Daniela diz que é muito bom essa união entre eles. Úrsula diz a Daniela que ela ainda não pagou o valor do mecânico. Daniela faz um cheque e entrega para a cara de percata. Úrsula diz a Daniela que ela e Memo irão se casar em um mês e o beija. Daniela fica sem graça. José e Isabela brincam juntos. Macário está saindo da construtora quando se encontra com Eugênio. Macário fica surpreso ao vê-lo ali e sai sem falar com ele. Isabela vê Gabi e as duas se falam. Gabi diz a Lupe que Isabela é sobrinha do João e se conheceram na casa dele. Isabela diz que veio com sua mãe. Eugênio pergunta a Fausto e Karen o que Macário fazia ali. Karen diz que ele veio falar sobre os terrenos. Eugênio pergunta se é a mulher dele quem o mandou. Fausto diz que não, que ele foi por si só. Gabi e Daniela se veem e se cumprimentam. Gabi diz ao tio que Daniela é irmã de João Paulo. Daniela diz que o tio dela trabalha com ele. Memo diz: Nossa, quantos caminhos se cruzam. Os nossos estão se cruzando. Amparo pergunta a Daniela se ela não quer ter mais filhos. Úrsula diz que quer ter 2, se senta no colo de Memo e diz que quando se casarem, devem se dedicar para terem seus filhos. Ela diz a Daniela que a caminhonete dela já está pronta e diz que quando quiser, ela já pode ir. Daniela agradece e chama Isabela para ir embora. Isa quer ir no caminhão e Memo diz que irá levá-las, e Léo pode levar a caminhonete dela. Humberto diz a Gabi que Isabela é bem parecida com ela quando era menor. Úrsula diz a Léo que irá com ele levar a caminhonete. Gabi diz a Amparo que o marido da senhora Daniela é o homem que quis comprar os terrenos. Daniela diz a Memo que então ele e Úrsula irão se casar em um mês. Memo diz que esses são os planos, mas ainda não tem a data confirmada. Daniela diz que a família dele é preciosa. Todos são amáveis e carinhosos. Memo a agradece e Isabela diz que ela e José já são amigos. Memo diz a Daniela que sua irmã Amparo criou ele e seu irmão Léo quando sua mãe faleceu e era como se fossem filhos adotivos dela. Daniela diz que um filho adotivo se ama mesmo não levando seu sangue. Isabela pergunta o que é um filho adotivo. Daniela diz: é um anjo, um presente maravilhoso que Deus manda para os papais que não podem ter filhos. Úrsula começa a suspeitar que Daniela esteja interessada em Memo e fica com raiva. Isabela dormiu e Memo a leva no colo até a casa. Úrsula pergunta a Daniela se o marido dela não se chateia por ela chegar tão tarde. Daniela responde que não, pois ele sabe que se trata de seu trabalho. Ela entra em casa e Fausto confronta onde ela estava e passou o dia todo ligando para ela. Karen diz que está ali pois também ficou preocupada pela amiga. Daniela diz que seu celular caiu na água e teve que passar para buscar sua caminhonete. Fausto pega Isabela do colo de Memo e diz que da próxima vez é para avisá-lo que ele pega sua filha e vai para o quarto. Daniela agradece Memo por tudo e ele vai embora. Karen pergunta se aquele gato é o assistente dela. Daniela diz que sim e Karen diz: Nossa, olha como é a vida. Enquanto eu tenho que trabalhar com o chato do seu marido, você passa o dia com esse gostosão. Léo leva as plantas para o jardim de Daniela e acaba conhecendo Jesus. Fausto olha para Isabela dormindo e diz: Você deveria ser minha, levar meu sangue, ser uma Beltrã. Agora eu te olho e não sei que coisa você é. Uma pobre bastarda que teve sorte de entrar nas nossas vidas. Daniela diz a Karen que depois que compraram as plantas, o Memo levou ela e a Isa em uma lagoa, um lugar incrível. Ela diz que o Memo tem razão e ela deve se desapegar do celular porque perdem muitos momentos de qualidade por estarem naquele aparelho. Daniela diz que Memo brincou com Isabela e ele tem um dom especial com as crianças. Ela diz que está muito feliz por ele trabalhar com ela. Karen diz: Você percebeu? Você não parou de falar do Memo desde que chegou. Daniela diz que foi um dia muito bonito e especial, sobretudo para a Isa. Karen diz que nem de Fausto ela fala com tanto entusiasmo. Daniela pergunta o que ela está insinuando.
Karen diz que parece que ela gosta de Memo e que a encanta. Úrsula reclama com Memo por ser tão atencioso com Daniela. Daniela diz a Karen que ela está mal da cabeça e como se atreve a dizer algo assim. Karen diz que elas são amigas e a conhece. Ela diz que algo lhe diz que o encontro romântico com o Fausto não foi tão bem, que seguem com problemas e não seria nada fora do normal se ela buscasse outros caminhos em busca do amor. Daniela diz que Memo é somente seu empregado e ela sabe que ela ama seu marido e sua família é sua prioridade. Léo acabou ficando interessado por Jesusa. Isabela acorda, vê o pai e pede que ele coloque uma meia em seus pés porque está com frio. Fausto diz que ela é grande, já é hora de fazer sozinha e o traste é frio com ela. Ele pergunta como foi o dia com a mãe dela. Isabela diz que foi legal, que elas foram em uma lagoa e depois na casa do Memo para pegar a caminhonete da mãe. Isabela conta que conheceu José, o sobrinho do Memo. Ela pede um beijo de boa noite, mas Fausto diz que está um pouco resfriado e não quer passar para ela. Úrsula diz a Macário que graças a ele César a encontrou e agora ele tem que ajudá-la para se livrar disso. Conseguiu a metade do dinheiro, mas precisa da outra metade. Macário diz que não pode e já não tem mais dinheiro. Daniela diz a Fausto que se empenha para que o casamento deles continue. Fausto diz à esposa que Isabela disse que conheceu o menino e espera que essa seja a última vez, pois não é bom a filha estar no meio daquela gente. Daniela diz que não gosta que ele fale assim daquelas pessoas e José é apenas um menino. Fausto diz que Memo é só o assistente dela e ponto. Ele diz que queria ter passado o dia com ela, que deixou uma mensagem, mas ela não viu. Maldito, Fausto tenta fazer Daniela se sentir culpada por não ter tido um tempo para eles. Úrsula se revolta com Macário por ter perdido a metade do dinheiro de César. Macário diz que se chamou o marido dela foi para seu bem e fez um favor para ela. Ele diz que a sobrinha deve aproveitar que César está ali para conseguir o divórcio. Macário diz que tem um negócio em mente e se der tudo certo, conseguirão tirar César de cima deles para sempre. Fausto diz a Daniela que estava pensando no que ela sempre disse, sobre falar a verdade para Isabela sobre ser adotada. Daniela diz que isso é o certo e não quer seguir ocultando isso. Fausto diz que ele também não, é importante ela saber que é adotada. Daniela estranha, diz que ele já não é o mesmo com a filha deles e pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Isa também está sentindo o afastamento dele. Fausto diz que não mudou nada. Úrsula despista Memo para poder ir ao encontro de César. Ela diz que depois de se casarem, quer viajar por todo o país no caminhão deles e talvez a lua de mel façam um meminho. Daniela vai dobrar as roupas de Fausto e se dá conta que tem uma fantasia íntima feminina. Fausto aparece ali e Daniela exige explicações, perguntando se ele está atraindo. Úrsula diz a Memo que quer aventuras junto com ele e podem fazer várias coisas. Memo fica sem graça e diz que as coisas assim não são tão fáceis. Daniela diz a Fausto que uma traição dele explicaria tudo. Explica a atitude fria dele e confronta quem é a amante dele e se ela a conhece. Fausto, hipócrita, diz: não é ninguém, não existe ninguém, eu não estou te enganando com ninguém. Daniela questiona o que aquela roupa íntima faz ali. Nojento, porco imundo, Fausto diz que comprou aquela fantasia para ela, para acender a relação deles e guardou para o momento que fosse lhe propor. Daniela diz: você acha que eu sou idiota? Fausto diz que está dizendo a verdade. Daniela diz que está tentando de tudo para salvar aquele casamento, mas não pode resgatar o que eles têm sozinha. Ela diz que o ama, que eles têm uma família, mas ele não faz a parte dele. Fausto diz que mesmo que ela não acredite, aquela roupa era para que eles ficassem juntos, uma nova oportunidade a eles. Daniela diz: eu não te provoco como mulher, nem um pouquinho? Você precisa me ver com a fantasia para me desejar? Fausto diz que sabia que ela iria ficar assim, que ele também quer que as coisas sejam como antes, mas ela sempre está com dúvidas e trabalhando, e sequer puderam comer hoje. Daniela diz: ah, então agora sou eu o problema? Se de verdade quer salvar o nosso casamento e a família que somos, não brinca comigo, Fausto. Eu vou dormir com a Isabela, não quero estar perto de você. Eugênio diz a Sebastian que ele já deve se comportar como um homem e amadurecer. Fausto envia uma mensagem para Karen e diz que Daniela encontrou a fantasia dela. Karen dá risada e Sebastian, debochado, diz que a amargurada deve estar conversando com alguém. Ele pergunta à irmã:
O seu galã é tão tóxico quanto você? Eugênio pergunta à filha se ela está saindo com alguém, mas Karen nega. Amparo conta a Memo que o marido da senhora Daniela tentou comprar o terreno do restaurante. Gabi diz à mãe e ao tio que Daniela é uma senhora muito linda e elegante, e a sua filha é a maior fofura. Ela diz que quando Isabela crescer vai ser linda, já que é parecida com ela. Amparo pega uma foto de Gabi criança, mostra a Memo e diz que se não soubesse, até pensaria que a Isabela é da família, já que ela e Gabi são muito parecidas. Úrsula entrega um cheque para César. César diz que não quer aqueles papeizinhos, e sim dinheiro vivo. Úrsula diz que assim é melhor e acaba de receber o cheque de uma cliente. César diz que está faltando 10 mil e manda ela dar seus pulos para conseguir o restante da grana. Ele a agarra, diz que ficou quase 6 anos procurando ela e agora a encontra quase se casando, sendo que nem divorciados estão. César joga Úrsula na cama e diz que eles irão negociar o divórcio. Memo diz a Léo que agora se sente pior que antes e não sabe o que fará. Léo diz que a menina tem o sangue deles e é uma Santos. Ele diz que o pai deles ficará louco de alegria de saber que tem outra neta. Memo proíbe o irmão de dizer alguma coisa, pois o pai ou Amparo seriam capazes de ir à casa da senhora Daniela para pegar a menina. César chantageia Úrsula e quer metade do dinheiro do caminhão dela e uma pensão para dar o divórcio. Úrsula diz que maldita seja a hora que se casou com ele. César diz que a única maldita ali é ela e que roubou ele antes de ir embora. É revelado que Úrsula armava emboscadas para os caminhoneiros na estrada para poder assaltá-los. César diz que eles eram a dupla perfeita e a polícia nunca descobriram os crimes dele. Úrsula diz que tudo mudou quando naquela noite ele atirou e se tornou um assassino. Fausto tenta falar com Daniela e diz que está imaginando um absurdo e jura que aquela fantasia era para ela. Daniela não responde. Úrsula diz a César que havia implorado para ele não atirar, mas mesmo assim ele fez. Ela diz que desde aquele momento não o viu mais como antes e sentiu muito nojo dele. César diz que ela é uma mentirosa, se vende como boa moça, mas não imagina o terrível passado dela. Ele a puxa pelo cabelo. Diz que ela está em suas mãos e quer ver a cara do Memo quando souber que ela é casada e foi cúmplice de um assassinato. Úrsula diz que está disposta a dar o que ele quiser, mas não vai perder Memo, pois o ama, e nem ele nem ninguém vai se meter entre eles. César diz que ela segue sendo sua, que ainda vai negociar com ela, mas enquanto isso, ela deve continuar seguindo suas obrigações como sua mulher. César começa a beijá-la e os dois vão para a cama. No dia seguinte, Fausto quer conversar com Daniela, mas é desprezado. Ele não quer deixar Daniela passar, e ela diz que não confia no amor dele, e o pior é que ele está rompendo o amor que ainda sentia por ele. Ela diz que se sente uma tonta, lutando por uma relação que para ele não significa nada. Daniela diz que o casamento deles já acabou. Macário diz a Amparo que ficou pensando na venda dos terrenos e que talvez não seja uma má ideia vendê-los. Amparo diz que podem oferecer uma bela quantidade de dinheiro, mas não irá vender. Macário diz que com aquele dinheiro eles poderiam sair de viagem, descansar e aproveitar mais tempo juntos. Amparo diz: "Não seja burro, Macário. Esse lugar custou sangue, suor dos meus pais, lágrimas, e eu não irei vender." Léo manda Macário parar com isso e sua irmã já disse que não irá vender. Alterado, Fausto diz a Daniela que ela não pode terminar o casamento deles por uma simples fantasia e que ela encontrou algo que era para ela mesma. Ele diz: "Você acha mesmo que se eu tivesse uma amante eu teria escondido isso aqui em casa? Não, não, não. Pensa que eu sou tão burro? Não, meu amor. Entende? Você está exagerando." Daniela diz que já se cansou daquela discussão. Fausto vai levar Isabela para a escola e ela pede que cantem juntos. Fausto grita com ela e diz que quer ela em silêncio. Isabela fica com o olho cheio de lágrima. Memo diz a Daniela que o marido dela fez uma proposta para comprar o terreno de sua irmã, mas eles não irão vender. Daniela diz que parece muito bem e que se Fausto quiser, ele que procure outro lugar. João mostra para Jesusa as fotos do feed de Gabi e está encantado por ela. Jesusa estimula que ele peça Gabi em namoro. Daniela não consegue se concentrar no trabalho e Memo percebe. Fausto chama a atenção de Karen por ter colocado a fantasia em sua mala. Karen diz que se ele tivesse escondido melhor, isso não teria acontecido. Fausto diz que ela sabe o que está em jogo
se seu casamento acabar. Aaron diz a Karen que sem querer ouviu ela e Fausto discutindo e pergunta o que houve. Karen diz que todos ali sabem que ela e o chefe dele nunca estão em acordo de nada. Aaron diz que se ela permite um conselho, é que Fausto nunca levará ela a sério. Karen diz, como? Aaron diz que é como companheira de trabalho. Karen agradece o conselho dele, mas ressalta que ninguém pediu. Daniela diz a Memo que se sente mal, precisa sair e pede que ele a leve para algum desses lugares que ele conhece. Memo pergunta o que houve, mas Daniela pede que ele não pergunte nada, mas a leve para sair. Os dois vão a uma cantina. Daniela diz a Memo que hoje em dia não se pode confiar nos homens e que todos mentem. Memo diz que nem todos. Eugênio vai ao restaurante de Amparo e diz que então ela não quer vender por nenhum motivo. Ele diz que o Fausto é seu sócio e foi ele quem falou da propriedade para ele. Eugênio diz que respeita a decisão dela de não querer vender e está ali pois amanhã é seu aniversário. Quer organizar uma reunião e quer contratá-la para cozinhar em sua casa. Daniela gosta da cantina e começa a ficar muito alegre depois de beber. Memo conta suas frustrações amorosas para Dani e que a primeira mulher que pediu em casamento não o aceitou. Daniela diz que essa mulher foi muito tonta, pois qualquer mulher se sentiria orgulhosa de ter um homem como ele a seu lado. Eugênio quer alugar o restaurante de Amparo para fazer a festa do aniversário. Amparo gosta da ideia e aceita. Eugênio diz que todos da casa dela estão convidados e comenta que viu o marido dela na construtora. Amparo diz que Macário não disse nada para ela. Memo diz a Daniela que a aprecia muito, mesmo tendo pouco tempo de conhecidos. Ele diz que ela é uma excelente mãe e isso mostra o grande ser humano que ela é. Daniela se abre com Memo e diz que tem quase certeza que Fausto atrai com outra mulher. Sebastian vai à escola de Lupe e pede que ela vá com ele agora mesmo. Daniela ficou meio bêbada e Memo a leva da cantina. Ela diz que ele é um cavalheiro e não como seu marido, que o Fausto é um egoísta e mentiroso. Daniela diz que para Fausto o que importa é o dinheiro e que ela não, ou talvez ele só não a ama. Memo diz que ele a ama, é o marido dela, assim como ama a filha deles. Daniela diz, a minha filha sim, ele a ama muito, mas às vezes sinto que gostaria que fosse mais carinhoso, passasse mais tempo com ela. Olha, Memo, por exemplo você teria feito algo assim comigo? Se você fosse meu marido, você me trairia? Memo diz que é melhor eles irem embora. Daniela pede que vão para outro lugar e quase é atropelada. Memo assegura e os dois ficam coladinhos. Dani dá risada e diz que Memo estava ali para cuidar dela. Depois, Daniela reage e sente dor de cabeça após ter ficado bêbada. Memo diz que todos merecem ficar bêbados uma vez ou outra. Daniela pergunta se ela disse algo. Memo diz que ela disse que Fausto atrai e que se importa mais pelo dinheiro que por ela. Daniela confessa que encontrou uma fantasia nas coisas do marido, mas que Fausto negou ser infiel. Sebastian e Lupe passeiam juntos em uma universidade. Lupe diz que gostou da surpresa dele. Sebastian pergunta se ela já gostou dele. Lupe ri. Daniela agradece Memo por tudo, e em especial pela amizade dele. Memo diz que ela pode contar com ele sempre. Fausto diz a Karen que ela o meteu naquele problema da fantasia e agora vai ajudá-lo a sair disso. Karen diz que ele não está em posição de ameaçá-la. Fausto diz que se perder sua herança por ela, jamais voltará a vê-lo em sua miserável vida. Daniela chega em casa. Fala com Karen, mas ignora Fausto. Depois, Daniela diz a Karen que quer a ajuda dela para descobrir quem é a amante do Fausto. Aaron vai à casa de Fausto e pega uma bolsa cheia de dinheiro. Fausto guarda todo o dinheiro no cofre e eles dois levam anos roubando a construtora de Eugênio. Fausto diz que tem algo pior para Daniela. Isabela quer mostrar para o pai um desenho. Ela vai até o escritório e ouve no momento que ele diz a Aaron que Isabela deve saber que ele e Daniela mentiram para ela toda a vida, que é momento dela saber que não é filha deles. Isabela ouve, fica arrasada ao saber que foi adotada e sai de fininho. Ela chora quietinha e diz, eu não sou filha deles, eles me adotaram, eu sou uma adotada. Isabela vai para o jardim chorando e se esconde em sua casinha. Memo a vê e Isabela corre até ele o abraçando. Memo pergunta o que aconteceu. Isabela diz que não é filha de seus papais e é adotada.
Memo tenta consolar a filha, pede que ela não chore, que tudo está bem. Daniela diz a Karen que Fausto está a enganando. Karen diz que ela sabe que ela e Fausto não se dão bem, mas reconhece que ele é o tipo de homem que não tem amantes. Daniela diz que tem provas e encontrou uma fantasia escondida em sua roupa. Karen dá detalhes da roupa íntima e Dani questiona como ela sabe. Karen diz que foi ela quem comprou aquela fantasia. Memo chora junto a Isabela e ela diz que não quer ficar com seus pais, que eles são uns mentirosos. Memo diz que existem algumas verdades que as pessoas preferem calar para não machucar as pessoas, e ainda mais quando essa pessoa é uma menina tão bela como ela. Ele diz que a mãe dela a ama, mas Isabela diz que seu pai não. Isabela pede a Memo que ele deixe ela viver com ele e o abraça. João toma coragem, se declara para Gabi e pergunta se ela quer ser sua namorada. Memo quase leva Isabela, mas cai em si e diz que não pode levá-la sem a permissão dos pais dela. Isabela, chorando, diz que eles não são seus pais. Memo diz que eles podem ficar no caminhão até ela se acalmar e depois falam com eles. Isabela diz que quando todos do colégio saberem que ela é adotada, irão rir dela. Memo diz que as crianças sempre gostam de rir, mas pede que ela não os leve em conta. Ele diz que ela tem pais especiais, que eles a escolheram para cuidá-la e amá-la para sempre, e isso é um presente maravilhoso que a vida deu. Memo diz que Deus e a Virgem Santa colocou ela nas mãos de pessoas boas, que amam ela e a cuidam. Lupe agradece Sebastian por tê-la levado no passeio da faculdade. Sebastian diz que pode ajudá-la para a inscrição, para conseguir uma bolsa ali. Gabi diz a João que sim, que é claro que quer ser namorada dele. João fica muito feliz e os dois se beijam. Isabela diz a Memo que então os seus pais verdadeiros a abandonaram e talvez não a amaram. Memo diz que tem certeza que os pais biológicos a amavam e muito, que não a abandonaram e talvez tiveram problemas e por isso decidiram entregá-la para uma família que pudesse zelar por ela. Isabela diz que queria conhecê-los e Memo diz que tudo no seu tempo e pode ser que algum dia ela os conheça. Karen pergunta a Fausto, diante de Daniela, o porquê ele não disse a ela que foi ela quem comprou a fantasia. Ela diz que ela e Fausto passaram em um sex shop e que comprou a fantasia para ajudá-los como casal. Fausto confirma a versão de Karen, porém a repreende por se meter na intimidade dele e da esposa. Daniela diz a Karen que ela passou dos limites e que não pediu a ajuda dela. Fausto diz que por culpa de Karen, eles quase se divorciaram e manda ela não se meter mais entre eles. Karen diz que isso não voltará a acontecer. Daniela diz a Fausto que se sente péssima com ele, pede perdão e diz que jamais irá voltar a desconfiar dele. Fausto a abraça e garante que tudo está bem. Amparo confronta Macário o que ele foi fazer na construtora do homem que quis comprar os terrenos deles. Lupe e Sebastian andam de ônibus e é a primeira vez que ele entra em um transporte público. Na hora de descer, ele cai da escada e desmaia na rua. Macário diz a Amparo que foi na construtora para conhecer a proposta da venda dos terrenos e que foi por mera curiosidade. Léo pergunta ao cunhado quanto o ofereceram. Amparo chama a atenção do irmão por se interessar por isso e ele diz que também foi por curiosidade. Macário diz a Léo que não disseram o valor para ele e questiona a esposa como ela soube que ele foi na construtora. Amparo diz que Eugênio contou para ela. Macário se irrita ao saber que Eugênio esteve ali no restaurante, e Amparo conta que irá cozinhar no aniversário do Senhor. Sebastian acorda, vê Lupe e diz que ela é um anjo. Ele tenta beijá-la e ela o esbofeteia, dizendo que até machucado ele quer tirar casquinha dela. Isabela pede que Memo veja as estrelas com ela qualquer dia desses. Memo diz que o encantaria e os dois se abraçam. João e Gabi chegam ali e Memo pergunta o que a sobrinha faz ali. João revela que ele e Gabi estão namorando. Karen diz a Fausto que ele não precisava ter falado com ela daquele modo diante da Daniela. Fausto diz que precisava ser muito contundente para que Daniela acreditasse naquela história. Karen diz que é bom ele tomar cuidado, pois não sabe do que ela é capaz. Fausto diz que é por isso que gosta dela, porque sabe que ela é perigosa. João conta a Jesusa que pediu Gabi em namoro e ela aceitou. Jesusa comemora com ele. Gabi conta a Memo que conheceu João em um aplicativo de namoro. Memo diz que ela deve tomar cuidado com esses aplicativos e vai que ela sai com um despravado. Gabi pede que o tio não se preocupe e que o João é um príncipe incapaz de fazer mal a ela.
Ela diz que percebeu Isa triste, mas ela tem uma boa conexão com o tio, como se eles fossem até pai e filha. Daniela diz a Fausto que se precipitou quando acusou ele de traição. Fausto manipula Daniela e diz que é por isso que não confia em Karen. Isabela grita com Daniela e Fausto e diz que já sabe que não é filha deles, que é uma adotada. Daniela tenta falar com a filha, mas Isabela diz que a mãe sempre disse que as mentiras não são boas, mas eles sempre mentiram para ela. Dani diz que precisa que ela se acalme e a chama de filha. Isabela diz: eu não sou sua filha, eu sou uma adotada. Fausto diz: cala a boca, você vai me ouvir. Daniela defende Isabela, manda ele não gritar com ela e que ele deve compreendê-la. Fausto diz que só quer saber como ela ficou sabendo disso. Isabela diz que ele não gosta dela, que o Memo disse que eles a amavam, mas isso não é verdade. Fausto se irrita e diz a Daniela que por culpa do assistente dela, a menina ficou sabendo. Isabela diz que Memo não disse nada, e sim ele. Fausto manda ela parar de mentir, e Isabela diz que ouviu quando ele disse isso ao Aaron. Ela sai correndo chorando. Daniela tenta ir atrás da filha, mas Fausto a segura e diz que não podem permitir que a menina fale assim com eles. Daniela diz que entende a atitude dela, que ela precisa da mãe e irá ficar com ela. Ela tenta falar com Isabela, mas a porta do quarto está trancada. Dani pede que ela deixe ela só abraçá-la e que podem ficar em silêncio até quando ela quiser. Isabela pergunta por que a mãe nunca disse a verdade para ela. Daniela diz que queria que ela fosse mais velha para poder contar tudo. Ela pede perdão e diz que a ama. Isabela diz que também a ama. Abre a porta do quarto e as duas se abraçam. Macário diz a Úrsula que vai receber um bom dinheiro se convencer Amparo a vender os terrenos. Úrsula rouba a carteira de Macário e pega o dinheiro do frete que ele fez. Ela diz que teve uma briga feia com César por não levar todo o dinheiro. Macário exige que a sobrinha devolva o dinheiro para ele, pois é para completar o que pegou dos estudos de Lupe. Úrsula diz que isso é problema dele e vai embora levando o dinheiro. Lupe leva Sebastian até sua casa. Macário diz a Amparo que ela não pode fazer a festa de Eugênio ali. Amparo diz que o restaurante é seu e faz o que quer. Macário diz que ela deveria ter perguntado para ele antes de aceitar. E Amparo diz: e você me perguntou alguma coisa antes de ir à construtora? Daniela diz a Isabela que ela é sua mãe e ela é sua filha e é o que mais ama nesse mundo. Ela diz que daria sua vida por ela e ela nasceu de seu coração. Em uma cena emocionante, Isabela perdoa Daniela e as duas se abraçam ternamente. Eugênio se surpreende ao saber que Sebastian andou de ônibus. Ele simpatiza com Lupe. Daniela diz a Isabela que desde o primeiro dia que carregou ela em seus braços, se conectou com ela. Isabela pergunta se sua outra mãe não queria ela. Daniela diz que ela queria sim, e conta que a outra mãe dela foi morar no céu. Ela diz que uma daquelas estrelas que a filha sempre olha é a mãe dela. Daniela diz que tem certeza que a mãe dela está tão orgulhosa dela quanto ela está. Eugênio diz a Lupe que sua festa de aniversário será no restaurante da mãe dela e que toda a família está convidada. Karen chega em casa e nem olha para Lupe, passando reto para seu quarto. Já no quarto, a tabacuda diz: maldita Daniela, você cai em todas as mentiras feito uma idiota. Desfruta a reconciliação com seu marido. Te juro que resta pouco tempo para você ficar só ao lado dele. O Fausto vai ser meu, só meu. Memo conta a Léo que Isabela já sabe que é adotada. Ele diz que tentou consolá-la e a abraçou forte. Memo diz que ficou com vontade de dizer que era pai dela e que a ama. Léo diz que ele não pode fazer isso, pois pode confundir mais ainda ela. Memo diz que irá fazer isso pouco a pouco, para não magoar a filha. Ele jura que jamais irá se separar dela e irá sempre cuidar dela, mesmo que ela não saiba que ele é seu pai. Fausto consegue manipular Isabela e Daniela para que elas fiquem bem com ele. Isabela abraça o traste e o agradece por ser pai dela. Ela diz que no dia seguinte tem evento dos pais na escola e pede que ele vá. Fausto diz que irá sim. Memo diz a Léo que partiu sua alma ver Isabela chorando. Léo pergunta como será quando Úrsula descobrir isso. Memo pede que o irmão siga em silêncio. Léo diz que Úrsula está muito tóxica em relação ao tema da senhora Daniela e que alguém vai sair machucado nessa história.